Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse homem. Adorava tangos. Foi ver o último tango em Paris e excitou-se terrivelmente. Não compreendeu o filme. Achava que se tratava de filme de sexo. Não descobriu que aquela era a história de um homem desesperado. Na noite em que viu o último tango em Paris, foram os três para a cama: Xavier, Carmen e Beatriz. Todo mundo sabia que Xavier era bígamo. Vivia com duas mulheres. Cada noite era uma, às vezes 2 vezes por noite. A que sobrava ficava assistindo. Uma não tinha ciúme da outra. Beatriz comia que não era vida. Era gorda e enxundiosa. Já Carmen era alta e magra. A noite do último tango em Paris foi memorável para os três. De madrugada estavam exaustos, mas Carmen se levantou de manhã, preparou um altíssimo e desejum com gordas colheres de grosso creme de leite e levou-o para Beatriz e Xavier. Estava estremunhada. Precisou tomar um banho de chuveiro gelado para se pôr em forma de novo. Nesse dia, domingo, almoçaram às 3 horas da tarde. Quem cozinhou foi Beatriz, a gorda. Xavier bebeu vinho francês e comeu sozinho um frango inteiro. As duas comeram o outro frango. Os frangos eram recheados de farofa de passas e ameixas, todo úmido e bom. Às 6 horas da tarde foram os três para a igreja. Parecia um boleiro de Ravel. E de noite ficaram em casa vendo televisão e comendo. Nessa noite não aconteceu nada. Os três estavam muito cansados. E assim era, dia após dia. Xavier trabalhava muito para sustentar as duas e a si mesmo as grandes comidas. E às vezes enganava ambas com uma prostituta ótima. Mas nada contava em casa, pois não era doido. Passavam-se dias, meses, anos. Ninguém morria. Xavier tinha 47 anos, Carmen tinha 39 e Beatriz já completara os 50. A vida lhes era boa. Às vezes Carmen e Beatriz saíam a fim de comprar camisolas cheias de sexo e comprar perfume. Carmen era a mais elegante. Beatriz, com suas banhas, escolhia biquínis e sutiãs mínimos para os enormes seios que tinha. Um dia Xavier só chegou de noite bem tarde. As duas, desesperadas, mal sabiam que ele estava com a sua prostituta. Os três, na verdade, eram 4, como os 3 mosqueteiros. Xavier chegou com uma fome que não acabava mais e abriu uma garrafa de champanhe. Estava em pleno vigor. Conversou animadamente com as duas, contou-lhes que a indústria farmacêutica que lhe pertencia ia bem de finanças e propôs às duas irem, os três, a Montevidéu para um hotel de luxo. Foi uma tal azáfama a preparação das 3 malas. Carmen levou toda a sua complicada maquiagem. Beatriz saiu e comprou uma mini-saia. Foram de avião. Sentaram-se em banco de 3 lugares. Ele no meio das duas. Em Montevidéu, compraram tudo o que quiseram, inclusive uma máquina de costura para Beatriz e uma máquina de escrever para Carmen que quis para aprender a manipulá-la. Na verdade, não precisava de nada, era uma pobre desgraçada. Mantinha um diário. Anotava nas páginas do grosso caderno encadernado de vermelho as datas em que Xavier a procurava. Dava o diário a Beatriz para ler. Em Montevidéu compraram um livro de receitas culinárias.
Só que era em francês e elas nada entendiam. As palavras mais pareciam palavrões. Então compraram um receituário em castelhano e se esmeraram nos molhos e nas sopas. Aprenderam a fazer rosbife. Xavier engordou 3 quilos e sua força de touro acresceu-se. Às vezes as duas se deitavam na cama. Longo era o dia. E, apesar de não serem homossexuais, se excitavam uma a outra e faziam amor. Amor triste. Um dia contaram esse fato a Xavier. Xavier vibrou e quis que nessa noite as duas se amassem na frente dele. Mas assim encomendado, terminou tudo em nada. As duas choraram e Xavier encolerizou-se danadamente. Durante 3 dias ele não disse nenhuma palavra às duas, mas nesse intervalo e sem encomenda, as duas foram para a cama e com sucesso. Ao teatro os 3 não iam, preferiam ver televisão ou jantar fora. Xavier comia com maus modos, pegava a comida com as mãos, fazia muito barulho para mastigar, além de comer com a boca aberta. Carmen, que era a mais fina, ficava com nojo e vergonha. Sem vergonha mesmo era Beatriz, que até nua andava pela casa. Não se sabe como começou, mas começou. Um dia Xavier veio do trabalho com marcas de batom na camisa. Não pôde negar que estivera com a sua prostituta preferida. Carmen e Beatriz pegaram cada um pedaço de pau e correram pela casa toda atrás de Xavier. Este corria feito um desesperado, gritando: "Perdão, perdão, perdão." As duas, também cansadas, afinal, deixaram de persegui-lo. Às 3 horas da manhã, Xavier teve vontade de ter mulher. Chamou Beatriz porque ela era menos rancorosa. Beatriz, mole e cansada, prestou-se aos desejos do homem que parecia um super-homem. Mas no dia seguinte avisaram-lhe que não cozinhariam mais para ele, que se arranjasse com a sua terceira mulher. As duas de vez em quando choravam e Beatriz preparou para ambas uma salada de batata com maionese. De tarde foram ao cinema, jantaram fora e só voltaram para casa à meia-noite, encontrando um Xavier abatido, triste e com fome. Ele tentou explicar. É porque às vezes tenho vontade durante o dia. Então, disse-lhe Carmen, então por que não volta para casa? Ele prometeu que assim faria e chorou. Quando chorou, Carmen e Beatriz ficaram de coração partido. Nessa noite as duas fizeram amor na sua frente e ele roeu-se de inveja. Como é que começou o desejo de vingança? As duas cada vez mais amigas e desprezando-o. Ele não cumpriu a promessa e procurou a prostituta. Esta excitava-o porque dizia muito palavrão e o chamava de filha da puta. Ele aceitava tudo. Até que veio um certo dia. Ou melhor, uma noite. Xavier dormia placidamente como um bom cidadão que era. As duas ficaram sentadas junto de uma mesa pensativas. Cada uma pensava na infância perdida. E pensaram na morte. Carmen disse: "Um dia nós 3 morreremos." Beatriz retrucou: "E à toa." Tinham que esperar pacientemente pelo dia em que se fechariam os olhos para sempre. E Xavier? O que fariam com Xavier? Este parecia uma criança dormindo. Vamos esperar que Xavier morra de morte morrida? Perguntou Beatriz. Carmen pensou e disse: Acho que devemos as duas dar um jeito. Que jeito? Ainda não sei. Mas temos que resolver. Pode deixar por minha conta, eu sei o que eu faço.
e nada de fazerem nada. Daqui a pouco seria madrugada e nada teria acontecido. Carmen fez para as duas um café bem forte e comeram um chocolate até a náusea. E nada, nada mesmo. Ligaram o rádio de pilha e ouviram uma lancinante música de Schubert. Era piano puro. Carmen disse: "Tem que ser hoje." Carmen liderava e Beatriz obedecia. Era uma noite especial, cheia de estrelas que as olhavam faiscantes e tranquilas. Que silêncio! Mas que silêncio! Foram as duas para perto de Xavier para ver se inspiravam. Xavier roncava. Carmen realmente inspirou-se. Disse para Beatriz: "Ah, na cozinha há 2 facões." E daí? Ai, e daí nós somos duas e temos 2 facões. E daí? E daí, sua burra, nós duas temos armas e podemos fazer o que precisamos fazer. Deus manda. Não é melhor não falar em Deus nessa hora? Você quer que eu fale no diabo? Não. Falo em Deus, porque é dono de tudo, do espaço e do tempo. Então foram à cozinha. Os 2 facões eram amolados de fino aço polido. Teriam força? Teriam, sim. Foram armadas. O quarto estava escuro. Elas faquejaram erradamente, apunhalando o cobertor. Era noite fria, então conseguiram distinguir o corpo adormecido de Xavier. O rico sangue de Xavier escorria pela cama, pelo chão, um desperdício. Carmen e Beatriz sentaram-se junto à mesa da sala de jantar sob a luz amarela da lâmpada nua. Estavam exaustas. Matar requer força, força humana, força divina. As duas estavam suadas, mudas, abatidas. Se tivessem podido, não teriam matado o seu grande amor. E agora? Agora tinha que se desfazer do corpo. O corpo era grande, o corpo pesava. Então as duas foram ao jardim e, com o auxílio de 2 pás, abriram no chão uma cova. E no escuro da noite carregaram o corpo pelo jardim afora. Era difícil, porque Xavier morto parecia pesar mais do que quando vivo, pois escapara-lhe o espírito. Enquanto o carregavam, gemiam de cansaço e de dor. Beatriz chorava. Puseram o grande corpo dentro da cova. Cobriram-na com a terra úmida e cheirosa do jardim, terra de bom plantio. Depois entraram em casa, fizeram de novo o café e revigoraram-se um pouco. Beatriz, muito romântica que era, vivia lendo fotonovelas onde acontecia amor contrariado ou perdido. Beatriz teve a ideia de plantarem rosas naquela terra fértil. Então foram de novo ao jardim. Pegaram uma muda de rosas vermelhas e plantaram-na na sepultura do pranteado Xavier. Amanhecia, o jardim orvalhado, o orvalho era uma bênção ao assassinato. Assim elas pensaram, sentadas no banco branco que lá havia. Passaram-se dias. As 2 mulheres compraram vestidos pretos e mal comiam. Quando anoitecia, a tristeza caía sobre elas. Não tinham mais gosto de cozinhar. De raiva, Carmen, a colérica, rasgou o livro de receitas em francês. Guardou o castelhano. Nunca se sabia se ainda não seria necessário. Beatriz passou a ocupar-se da cozinha. Ambas comiam e bebiam em silêncio. O pé de rosas vermelhas parecia ter pegado. Boa mão de plantio, boa terra próspera. Tudo resolvido. E assim ficaria encerrado o problema. Mas acontece que o secretário de Xavier estranhou a longa ausência. Havia papéis urgentes a assinar. Como a casa de Xavier não tinha telefone, foi até lá.
A casa parecia banhada de mala suerte. As duas mulheres disseram-lhe que Xavier viajara, que fora a Montevidéu. O secretário não acreditou muito, mas pareceu engolir a história. Na semana seguinte, o secretário foi à polícia. Com a polícia não se brinca. Antes, os policiais não quiseram dar crédito à história, mas, diante da insistência do secretário, resolveram preguiçosamente dar ordem de busca na casa do polígamo. Tudo em vão, nada de Xavier. Então Carme falou assim: Xavier está no jardim. No jardim? Fazendo o quê? Só Deus sabe o que. Mas nós não vimos nada, nem ninguém. Foram ao jardim. Foram ao jardim. Carmen, Beatriz, o secretário de nome Alberto, 2 policiais e mais 2 homens que não se sabiam quem eram. 7 pessoas. Então Beatriz, sem uma lágrima nos olhos, mostrou-lhe a cova florida. 3 homens abriram a cova, destroçando o pé de rosas que sofriam à toa a brutalidade humana. E viram Xavier. Estava horrível, deformado, já meio ruído de olhos abertos. E agora? Disse um dos policiais. E agora é prender as 2 mulheres. Mas, disse Carmen, que seja numa mesma cela. Olhe, disse um dos policiais diante do secretário atônito, o melhor é fingir que nada aconteceu, senão vai dar muito barulho, muito papel escrito, muita falação. Vocês 2, disse o outro policial, arrumem as malas e vão viver em Montevidéu. Não nos deem mais amolação. As 2 disseram, muito obrigada. E Xavier não disse nada. Não havia nada a dizer mesmo.